Eu decidi fazer esse vídeo para compartilhar com outras pessoas como é que foi a minha trajetória de vestibulanda até passar em medicina. Eu acabei de passar na faculdade, eu tô cursando o primeiro período de medicina na Universidade Federal de São João del Rei, no campus de Divinópolis. E enquanto eu tava prestando vestibular, eu gostava de ver os vídeos assim de outras pessoas contando os relatos de como foi estudar, como é que foi passar na faculdade. E eu ficava imaginando assim, quando chegar o meu momento de passar, eu também vou gravar um vídeo assim. E o momento chegou. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Assim, vai ser uma coisa só minha, é uma experiência diferente para cada um. Cada um tem uma realidade diferente, tem uma história diferente, um contexto de vida diferente, é tudo diferente. Vai ter gente que vai se identificar muito, vai ter gente que vai achar nada a ver, mas enfim, é só a minha história. Eu fiz 3 anos de cursinho. O meu primeiro ano de cursinho foi no Etapa, em São Paulo. Eu fiz todos esses 3 anos presencialmente. E os últimos 2 anos foi no Poliedro. Para dar uma contextualizada, eu terminei o ensino médio no meio da pandemia. Então a gente não teve formatura, nem aula direito a gente teve. Então o primeiro ano de cursinho serviu mais para recuperar o conteúdo que foi perdido. Eu lembro que eu não tinha muito tempo assim para conseguir fazer os exercícios, porque para mim era mais uma questão de entender a matéria e depois fazer o exercício. Eu não conseguia fazer direto, porque quase tudo era conteúdo completamente novo, tudo novidade pra mim, coisa que eu nunca vi na vida. Foi muito difícil por conta disso, né? Por conta das novidades que apareceram. E também foi difícil pela questão da saúde mental, porque, poxa, a gente tinha acabado de sair de um contexto de isolamento social. Acho que a cabeça de ninguém ainda estava muito bem. Eu ainda estava fazendo acompanhamento com um psiquiatra. Muita gente no cursinho também estava tomando ansiolítico, antidepressivo. Era desse jeito. Obviamente eu não consegui passar assim, no primeiro ano, mas já tive um avanço muito, muito bom assim, de notas, comparando o vestibular que eu fiz no meu terceiro ano de ensino médio com ao final do primeiro ano de cursinho. Depois de ter feito o Etapa, eu consegui passar para a segunda fase da Unesp. Eu tinha tirado, se eu não me engano, 70 pontos de 90 e já foi o suficiente para passar para a segunda fase. Assim, eram notas ótimas, muito boas mesmo, mas para passar em medicina não era o suficiente. E com isso, eu consegui bolsa integral no Poliedro. E aí eu fui cursar lá. Fiquei lá por 2 anos e, assim, não sei dizer se eu gostei ou não. Tem muita gente que acha o Poliedro maravilhoso, mas pra mim não foi tanto assim. Eles cobravam muito da gente, num nível assim que pra mim não fazia nem sentido essa cobrança. Acho que a maioria dos alunos que estão ali, sério, estudando de verdade, já tem um nível de autocobrança muito alto. E não é legal você colocar mais pressão numa pessoa que já se pressiona. Assim, eles tinham uma estrutura ótima, era maravilhoso mesmo. Os professores eram muito bons, a qualidade do material também era muito boa. Os professores faziam os próprios materiais também. Tinha plantão de redação, tinha plantão de dúvida. Isso era muito bom mesmo. E tinha até psicopedagogas lá atendendo, caso você tivesse assim alguma questão psicológica para resolver. E eu já me consultei com a psicopedagoga de lá. Eu queria tentar montar uma grade de estudos, assim, montar uma rotina de estudos para eu conseguir me organizar melhor. Porque eu acho que o maior desafio do vestibulando é conseguir conciliar a vida acadêmica com a vida social. Isso tem que ser equilibrado. Para mim tinha que ser equilibrado, porque não dá para ficar só com um e não ter o outro. Isso não funciona para mim. E eu tava assim com essa questão, gente, como é que eu consigo conciliar os estudos e ter uma vida minimamente social, né? Porque isso é importante demais pra minha saúde mental. E aí eu fui lá me
me consultar com a psicopedagoga, só que a grade de horários dela que ela tinha tentado montar pra mim, achei péssima, achei horrorosa, porque eu só teria sábado à noite e domingo à noite pra descansar. Esses seriam meus horários de interação social. Achei isso horrível e nunca mais voltei na psicóloga de lá. Pode ser que ela pode ter ajudado alguém, mas no meu caso não ajudou. Então a minha forma de me organizar, eu mesma que me virei e dei um jeito que era melhor pra mim. Eu sou uma pessoa extremamente visual, então assim, para aprender a matéria que eu tô vendo pela primeira vez, eu preciso escrever ela. Como aquele não era o meu primeiro ano, então a parte de escrever não era o meu principal. Eu queria focar mais em exercício, já que eu não estava vendo tudo pela primeira vez. Então, eu escrevia assim uma agenda, os exercícios que os professores passavam. E ia vendo assim, visualmente mesmo, eu precisava ver anotado num papel as coisas que tinha para fazer, o que dava para fazer no dia, qual que era mais importante de ser resolvido. E uma coisa importante assim, os professores vão passar muitos exercícios e é humanamente impossível fazer todos, tá? Você tem que ter isso na cabeça, não dá para fazer tudo. Então, olha, nenhuma das páginas aqui da minha agenda estão com os quadradinhos totalmente preenchidos. Eu conseguia fazer, assim, boa parte das coisas, mas também tem muita coisa em branco e tá tudo bem, porque a gente é ser humano, a gente não é máquina, não vai dar pra fazer tudo, não vai dar mesmo. E alguns professores ficavam cobrando as listas de exercício feitas, não tinha correção em sala de aula, não tinha visto no caderno, mas eles ficavam falando, não, se você não fizer essa lista, você vai estar aqui ano que vem, você não vai passar na faculdade. Isso ferrava com a cabeça de todo mundo, achava isso péssimo. Não precisa fazer tudo, não dá pra fazer tudo, mas você tem que fazer bastante coisa, né? Você também não pode deixar tudo de lado. O que eu tentava fazer era assim, a minha maior dificuldade sempre foi exatas. Eu não sou muito da matemática, não. E o meu ponto muito forte é redação e biologia. Então eu dava uma equilibrada enquanto eu estava fazendo os exercícios. Eu, começava por matemática, aí ficava aquela coisa chata, maçante, porque estava difícil. Depois eu ia para a lista de biologia, que fluía super bem. E aí eu entrava no ritmo. Aí depois voltava para física e ficava complicado. Depois ia, para redação, que era uma matéria que eu tinha mais facilidade. E ia fazendo assim, misturava um difícil com um fácil pra não perder o ânimo, né? Porque se eu ficasse só na parte difícil, eu ia desanimar completamente. E se eu ficasse só com a parte fácil, eu não ia estar agregando muita coisa. Por que eu reforçaria alguma coisa que já tá ok pra mim? Redação, eu não fazia semanalmente. O Poliedro, ele tinha uma agenda, assim, de você entregar redações toda semana. Eles cobravam isso bastante da gente. Mas, como pra mim era uma parte tranquila, eu não fazia toda semana. O que eu fazia toda semana mesmo eram os simulados que eles ofereciam lá. Eu perdi praticamente todos os fins de semana dos últimos 3 anos fazendo prova antiga. O mais importante dessa coisa de fazer o simulado é você corrigir os erros depois. Eu sei que dá um desânimo, assim, depois que você vê a nota, vê, assim, os seus erros, não é... A gente não quer lembrar daquilo que a gente não é bom, mas a gente precisa ver onde é que tá faltando, onde é que tá errando, o que precisa aprender mais. Uma coisa que eu achava ruim dos cursinhos é que a correção da prova discursiva era muito demorada pra gente receber de volta. A gente recebia só depois de 1 mês, de 2 meses, e até lá eu já tinha esquecido qual que foi o meu raciocínio escrevendo aquela resposta, eu já nem lembrava mais qual que tinha sido a pergunta a ser feita. E isso eu acabei
meio que estudando por conta própria no meu último ano de cursinho. No terceiro ano, eu mesma pegava as provas antigas, fazia a questão discursiva e via no site das correções oficiais se a minha resposta batia com a que eles esperavam. Foi assim, porque se eu dependesse do cursinho para estudar a questão discursiva, não ia dar certo. Acho que para mim o que foi mais difícil nesses 3 anos de cursinho foi cuidar mesmo da saúde mental, porque, olha, depois de tantas reprovações em provas, nos vestibulares, às vezes nos simulados, a gente não fica com a cabeça legal, a gente começa a se achar muito, ter uma impressão de que a gente é muito burro, que não tá sabendo de nada, mas no fim das contas, nenhuma dessas provas tem a ver com inteligência. Nenhum vestibular mede o quanto você é inteligente. Isso é uma falácia. Você tem que entender isso para fazer o vestibular. A nota que você tirar não vai ser, de modo algum, proporcional ao seu esforço. Não tem nada a ver com o quanto você se esforçou, com quantas noites você passou em claro estudando. É sobre reconhecimento de padrão de pergunta e resposta. Você pode demorar 3 anos para reconhecer o padrão de pergunta e resposta que eles cobram, que foi o meu caso. Você pode demorar 9 anos para entender isso. Você pode pegar de primeira, já sair do ensino médio e entrar na faculdade de Direito. É sobre reconhecimento do padrão daquela banca de vestibular. Não é sobre ser inteligente ou não. A minha autoestima diminuiu muito durante esses anos, mas com acompanhamento de psicóloga, eu consegui melhorar nisso. E aí eu entendi que o vestibular é só uma prova e que a nota da prova não tem nada a ver com você. Esse papo aí de meritocracia não existe mesmo. Se você passou, é porque você conseguiu entender aquele padrão e teve condições de fazer a prova. É muito doido. Envolve muito a questão psicológica, a questão social, até econômica da pessoa, porque os vestibulares estão com as inscrições cada vez mais caras, os cursinhos também são caros, o deslocamento todo dia até a sala de aula ou até o local de prova que você for fazer também exige um custo. Vai exigir de você, assim, de todas as formas, todas mesmo. E por isso que é tão importante ter vida social. É isso que vai te dar sustentação para conseguir enfrentar todos esses desafios. É um sistema de seleção muito excludente e muito injusto. E quanto mais cedo você entender isso, melhor vai ser para sua saúde mental. Na edição do vídeo, eu vou colocar a minha tabela de notas do Enem, que foi por onde eu consegui passar. Eu fiz inúmeros vestibulares, mas eu consegui passar mesmo foi pelo SISU. E a nota do SISU também é uma loucura, porque o número de acertos não tem muito a ver com a sua nota no TRI. Eles têm um sistema de cálculo final da nota muito doido, que até hoje eu não entendo, eu só aceito a nota. Parece até que é um sorteio de nota. Vai dar pra ver, assim, as minhas variações. Nessa última prova que eu fiz, eu até caí no número de acertos em humanas e em ciências da natureza. Mas, mesmo assim, a minha nota final do TRI foi superior e aí deu pra eu passar na faculdade que eu tô hoje. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu não falei, assim, de tudo, senão ia ficar um vídeo muito grande. É difícil resumir 3 anos em alguns minutos, mas acho que o principal eu consegui colocar aqui mais ou menos. Qualquer coisa eu faço mais vídeos também falando sobre os vestibulares, coisa e tal. Mas é que eu também acho um assunto meio chato pra ficar falando, porque era muito chato essa parte. Era muito chato essa rotina de estudos de vestibular, eu não gosto muito de lembrar. Mas é isso, esse foi o vídeo. Pretendo fazer mais vídeos pra mostrar como é que é a faculdade, porque não vejo muita divulgação sobre a UFSJ na internet.
e acho que é importante para quem almeja essa faculdade ou para quem acabou de entrar na UFSJ e não faz ideia de como as coisas funcionam. É isso. Esse foi o vídeo e até a próxima.